Sobre a perda histórica ontem do valor do Facebook na Bolsa de Valores lá de Nova York. Nós estamos na linha com o Jason Vieira, da Infinity Asset. Não só pela linha, nós estamos com o Jason também com imagem. Jason, bom dia. Oi, bom dia, Denise. Bom, Jason, foi uma perda aí de 120 bilhões de dólares, as ações despencaram 19%. Eu queria a sua avaliação em relação a esse movimento, e o Joseval há pouco aqui no Jornal da Manhã questionava se não foi um movimento especulativo meio estranho de mercado, porque essa perspectiva de uma piora do desempenho do Facebook já vem sendo discutida há bastante tempo, não é? Vinha sendo discutido há algum tempo, Denise, mas era algo que não estava diretamente colocado no balanço, vamos dizer assim. O que aconteceu ontem foi na citação do balanço do Facebook, eles indicaram que todos os processos futuros, vamos dizer, para poder manter a questão de privacidade, de segurança e também responder às autoridades, como, por exemplo, o que aconteceu com a multa pesada do Google na Europa, isso levaria a um custo e uma redução da receita. A gente sabe muito bem, todos que usam o Facebook de maneira relativamente profissional, sabem que qualquer coisa que se posta lá dentro só se consegue ter um alcance maior se pagar. Essa é a grande questão. Se você pagar, você consegue ter um alcance maior, mas isso foi utilizado de maneira bastante errônea, não só por campanhas políticas de países democráticos, como foi nos Estados Unidos, e todo esse meddling que estão dizendo da campanha da Rússia com a campanha de Donald Trump, mas também com países com viés não tão democrático, e que isso pode ter, de alguma maneira, com as famosas fake news, que agora estão tão em vogas, ter influenciado muito países. Daí teve o Zuckerberg sendo chamado no Senado americano por 2 dias seguidos, tendo que responder algumas perguntas muito bobas por parte de congressistas, mostrando até falta de trato com a tecnologia, mas algumas muito sérias, principalmente aquelas relativas às questões de censura e de utilização de dados das pessoas. Daí isso ter sido colocado diretamente no balanço, a gente vê o resultado ontem, 19% de queda, praticamente 18,96% de queda, uma das maiores quedas diárias de uma ação dada na Bolsa Americana. Agora, Jason, você acha que isso ainda pode continuar tendo influência no mercado? Qual a tua expectativa de abertura hoje? A questão é que temos muitos balanços sendo divulgados ao mesmo tempo, e alguns já vieram mais positivos ontem e já hoje também. A tendência de abertura de mercado é uma abertura mais positiva no dia de hoje. Os futuros de Nova York e na abertura na Europa estão positivos, então a tendência é de que o mercado local também acabe seguindo isso. Mas isso não significa, por exemplo, um dólar totalmente em queda durante o dia. Apesar do dólar estar caindo agora nesse momento, o dólar internacional, que é aquele contra uma cesta de divisas relativamente grande, esse tem mostrado força, até por conta da questão comercial do Trump. Agora, um ponto positivo para o Trump, finalmente, depois de 2 anos de governo, em relação à questão da União Europeia. Agora, Jason, para encerrarmos essa questão do Facebook, a gente sabe da atuação nem sempre certa, correta da gestão do Facebook. Eles podem ter tido alguma interferência nesse movimento de mercado, porque até isso eles costumam fazer, não é? Antes das divulgações de resultados, tem a movimentação das próprias ações da diretoria da empresa. Isso pode ter alguma influência? Não, já há algum tempo, não é recente isso, já há algum tempo, alguns membros de conselho, algumas pessoas um pouco mais graúdas do Facebook estavam se desfazendo de algumas ações. Isso nos Estados Unidos costuma ter algum nível de consequência relativamente pesado em termos de multa. Mas não se sabe ainda, vamos dizer, é uma especulação, é difícil a gente comentar isso, até porque é um movimento que vem vamos dizer assim, desde que o Zuckerberg foi fazer aqueles depoimentos no Senado americano. Daí a dificuldade da gente mensurar isso. Mas o movimento de ontem, esse movimento, a queda foi para 176,26 dólares a ação, é muito, considerando que ela tinha passado de 210 dólares, é um cenário que para eles vai além de uma especulação e de pessoas assim saindo. A última queda mais abrupta que nós vimos foi de março para abril, que mais ou menos é aquele período que foi dos depoimentos. Jason Joseval, o que me assustou, eu li a matéria da Folha, a página de mercado, ela noticia que até a véspera as ações ganhavam 23,26%. E da noite para amanhã do dia seguinte caiu. Caiu esse absurdo, a maior queda da história. Uma ação que vinha crescendo. Isso me assustou.
Mas como eu disse, ao mesmo tempo, quando nós vemos um movimento muito forte de compra, fica difícil dizer que houve um movimento por parte de membros da empresa ou da própria empresa de maneira a tentar lucrar com isso. Mas, obviamente, ao citar nominalmente no balanço de que eles vão ter uma redução de receita por conta de mudanças de algoritmo, por conta de mudanças nas questões de como é feito a utilização dos dados privados dos seus clientes, é o que assustou muito aos investidores, que começam a tentar mensurar o quanto de impacto isso vai ter no futuro nas ações da empresa e no rendimento da empresa, dado o modelo de negócio que ela tem. Nós conversamos com o Jason Vieira, que é economista da Infinity Asset. Jason, muito obrigada, um bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos.